Olá, muito boa noite. Quinta-feira, 10 de dezembro. Veja agora os destaques de hoje do segunda edição. Bolsonaro no estado. Presidente inaugurou nova ponte do Guaíba e também falou sobre o momento da pandemia. Estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Tá chegando a hora. Ministério da Saúde atualiza informações sobre o tão esperado plano de vacinação. Saiba quem vai ter prioridade. Libertadores, o adeus do Inter e os desafios do Grêmio na competição. Seja bem-vindo, o SBT Rio Grande, segunda edição está no ar. E a gente abre a segunda edição falando sobre a pandemia, porque o Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso oficial de reinfecção pelo novo coronavírus. Pois é. E além disso, a Anvisa autorizou hoje o uso emergencial e temporário das vacinas contra a Covid, porque tem o registro definitivo e o emergencial. E há pouco, o Ministério da Saúde deu uma entrevista coletiva atualizando as informações sobre a pandemia. Quem acompanhou é o Lucas Abate, deixa eu conversar com ele ao vivo, que acompanhou toda essa entrevista coletiva. E, Lucas, a grande, dúvida de todo mundo é se há alguma informação sobre o Plano Nacional de Vacinação. Nós estamos com um probleminha aqui de conexão. Então, vamos falar um pouquinho sobre um outro assunto. Daqui a pouco a gente volta para ver as novidades referentes ao Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Tem novidades chegando por aí. Mas antes, vamos ver essa reportagem que é um caso muito triste, né? Um drama de uma família, porque 7 anos depois, a família de Eduardo Foch ainda espera por respostas. A morte do jovem negro de 17 anos ainda não tem nenhuma sentença na justiça brasileira. E olha o que aconteceu lá em 2013. A demora fez os pais entrarem com um processo fora do Brasil. De olho na reportagem. Quase uma década de espera em 60 páginas. A petição entregue à Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um grito de socorro. Olhem para a Jussara, olhem para o Júlio. Olhem para eles, que estão sofrendo a cada audiência, a cada negação de uma audiência, a cada dia que se faz uma petição e se pede para alguma coisa andar e não anda. E é para amenizar e dar um grito e dizer, chega, basta, eles precisam de uma resposta. Jussara e Júlio querem ajuda da entidade internacional para cobrar a justiça brasileira, que desde 2018 não mexe no processo que apura as circunstâncias da morte de Eduardo Foch. Não tenho retorno nenhum, não tenho resposta nenhuma, ninguém foi punido, os dias vão passando e eu tenho que sobreviver nesse mundo, né? Ciente dessa situação toda, dessas condições. E pior, né? Vendo que tudo se repete dia a dia, que sempre traz a dor de volta, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sediada em Washington, nos Estados Unidos, deve intimar o Estado brasileiro nas próximas semanas. A petição contesta a demora no processo criminal, que já teve uma reviravolta depois do primeiro inquérito policial. A investigação inicial da polícia apontou que Eduardo morreu após acidente durante uma festa em condomínio de luxo na zona sul de Porto Alegre. A família contratou um perito particular e os laudos indicaram sinais de agressão. A Justiça determinou um novo inquérito e, com a demora, o Ministério Público também entrou no caso. Em novembro de 2015, o órgão apresentou denúncia criminal contra Isaías de Miranda, vigia do condomínio onde ocorreu a confraternização, e Luiz Fernando Souza de Souza, policial civil e consultor privado de segurança. Na casa dos pais, a última foto do menino ajuda a manter a esperança de justiça viva. Onde ele está feliz comigo de novo. Não vou parar nunca. Que tristeza, né, para essa família. Imagina, esse caso aconteceu em 2013, gente. Em 2013, faz 7 anos. Houve 2 tentativas de arquivamento do processo, porque inicialmente o DECA, o Departamento da Criança e do Adolescente, disse que as provas não eram contundentes. Só que imagina só, as câmeras, justo nesse dia, né, as imagens foram apagadas. Então, imagina só, né? Foi um caso, uma investigação que desde o início veio com muitas falhas. Então,
A gente espera que haja alguma movimentação na justiça e alguma resposta para essa família que perdeu um filho de 17 anos. E agora sim, vamos falar então com o Lucas Abate, que acompanhou a coletiva do Ministério da Saúde, porque o órgão confirmou, hoje o primeiro caso de reinfecção. A Anvisa também autorizou hoje o uso emergencial das vacinas. E o que mais tem de novidade, hein, Lucas? Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, que ainda está em andamento lá em Brasília. Essa coletiva que foi para dar um balanço geral do que já foi entregue por conta da pandemia, mas questionado pelo governo, por jornalistas que estão lá presentes sobre um prazo para vacinação. O Ministério da Saúde disse que ainda não pode determinar, mas acredita que uma vacinação em massa apenas a partir de fevereiro. É uma quinta-feira muito movimentada no assunto coronavírus, porque tem várias novidades. E uma delas, Lu, é que a Anvisa aprovou as regras para uso emergencial de vacinas contra o coronavírus, ou seja, a partir de agora, laboratórios que desejarem aplicar a vacina para um grupo específico, ainda como se fosse um teste ampliado, podem pedir essa autorização para a agência. Com isso, vacinas sem registro ainda já podem ser aplicadas. Mas, até o momento, nenhuma empresa fez esse pedido para a Anvisa. E a segunda boa notícia, Lu, é que o Instituto Butantan, que tem parceria com o laboratório chinês para fabricar a Coronavac, começou hoje uma fabricação em tempo integral, 24 horas, 7 dias por semana. E, com isso, espera fabricar 40 milhões de doses até janeiro, Lu. Alguns estados, entre eles o Rio Grande do Sul, já manifestaram, inclusive, o interesse em adquirir essas doses, Lu. Que boa notícia, né, Lucas? Inclusive, o Instituto Butantan deve apresentar esse pedido de registro emergencial na próxima semana. Então, tá tudo muito perto, né? Tudo muito perto, uma vacinação em massa apenas para fevereiro, entre fevereiro e março, mas uma fase de teste ampliada pode começar ainda antes. Só para a gente retomá-lo, aqui no Brasil estão em testes algumas vacinas, a da Pfizer, aquela que já começou a ser aplicada no Reino Unido, a de Oxford, que o governo brasileiro, 160 milhões de doses, e também a do consórcio internacional COVAX. Tá certo, muito obrigada pelas informações e a gente torce que logo essas vacinas estejam entre nós para que a gente possa aí ter um respiro, um alívio em meio a essa pandemia. Agora, preste atenção nesse aviso do meu amigo Marcelo Chemali. Fique agora com o recado de quem já tem sede em Porto Alegre. Estou falando do pessoal da Solução Financeira. Para tudo, pessoal, para o recadinho da Solução Financeira, quem está com vontade de economizar. Mas começar a economizar hoje, né? E só a Solução Financeira que vai fazer isso para você. Se você acha que está pagando muito pelo teu carro, comprou lá um veículo, mas está pagando por 2, carro, moto ou caminhão, a Solução Financeira pode resolver o teu problema e baixar essa dívida em até 70%. Já são milhares de casos resolvidos e você também pode reduzir a tua dívida e voltar a dormir tranquilo. Entre em contato agora mesmo no número 51 98324 8904. A análise vai ser de graça somente para os 30 primeiros. Então pega o celular agora e já manda mensagem que você vai saber na hora o tanto que dá para economizar a tua dívida. Já pensou em economizar 70% e ainda ficar com o teu carro na garagem? Para você aí que está sofrendo com as parcelas em atraso e as ameaças do banco? Então eu vou até repetir o número, hein? É o número 51 98324 8904. E ainda hoje, a inauguração da nova Ponte do Guaíba com o presidente Bolsonaro aqui no estado. O adeus colorado da Libertadores. E a espera gremista para a próxima partida que pode colocar o tricolor nas semifinais da competição. E você sabe onde é o melhor lugar para se viver no país? Aline Schneider. É aqui no estado, e mais das 10 cidades campeãs em qualidade de vida no Brasil, 5 são gaúchas. Que maravilha! E a gente volta já.
O Segunda Edição está de volta e eu tenho um recado. Quero saber se você já está se preparando para as festas de Natal e Ano Novo. Com certeza este será um ano diferente, né? Mas não menos especial. E o Stock Center tem muitos itens para sua ceia, como panetones, espumantes, aquela farofa gostosa, doces para a sobremesa e, claro, as aves. Confira o que o Stock Center preparou de ofertas para este final de semana. Ave comemorativa Carrer congelada, R$ 7,49 o quilo. Ave perdigão Chester ou peru temperado, só R$ 17,98 o quilo. Cerveja Império, 473 ml, R$ 2,99. E no Clube Stock Center, apenas R$ 2,79. Beba com moderação. Visite o Stock Center mais perto de você e aproveite essas e muitas outras ofertas. E baixe o app do Clube e cadastre-se para comprar mais, gastando menos. Lembre-se de usar máscara e manter o distanciamento. Todas as medidas de prevenção ao Covid-19 estão sendo tomadas. Stock Center, lugar de comprar barato. E vamos falar agora de um sonho que nasceu há uns 15 anos com os prefeitos que tiveram essa ideia e agora finalmente virou realidade. A nova ponte do Guaíba. E uma das alças já está inclusive liberada para o trânsito de veículos. A cerimônia de inauguração foi nesta manhã e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na capital gaúcha no início da manhã. Sem máscara, foi recebido por uma comitiva gaúcha, entre eles o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O motivo foi a inauguração do eixo principal da nova ponte do Guaíba, construída em uma das entradas da cidade e que vai permitir a ligação de Porto Alegre a municípios da região sul. A obra teve início há 6 anos, está 95% concluída e é considerada uma das mais importantes do estado. O investimento total do governo federal vai ser de mais de 820 milhões de reais. É como se fosse um filho nascendo. Houve muito empenho para que a gente chegasse no dia de hoje. Eu tenho orgulho de ver isso aqui como engenheiro. Uma ponte que tem todo tipo de inovação, ela foi toda pré-moldada. O governador disse que a ponte vai trazer mais competitividade. Do tempo de viagem, a segurança nesse sistema viário, com a obra da duplicação e a ponte, nós temos, sem dúvida nenhuma, a redução de custos logísticos importantes para colocar o Estado em melhores condições de competir. Eduardo Leite também falou sobre o coronavírus. Disse que durante encontro reservado com o presidente Jair Bolsonaro, reforçou o pedido para que o governo federal lidere o processo de imunização contra a Covid-19 com o uso das vacinas aprovadas pela Anvisa. Em seu discurso, Bolsonaro afirmou que a pandemia está com os dias contados. Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. A afirmação de Bolsonaro acontece no momento em que os dados mostram um aumento no número de casos e mortes em todo o país. Ainda durante o evento, o presidente defendeu o uso da hidroxicloroquina no tratamento precoce da Covid-19. Disse ainda que a economia do país foi uma das que melhor reagiu diante da crise sanitária e que o auxílio emergencial, pago a 67 milhões de pessoas, foi fundamental. Falou também sobre a inflação, que voltou a subir em novembro. É melhor ou menos ruim ter uma inflação do que um desabastecimento. E nós sabemos que a fome é uma péssima conselheira. O presidente Jair Bolsonaro também liberou 27 quilômetros da BR-116 que foram duplicados pelo Exército em Barra do Ribeiro, na região metropolitana. Ao final do evento, Bolsonaro surpreendeu a equipe de segurança. Foi à beira da estrada, cumprimentou motoristas e ainda dirigiu um automóvel de luxo, um Camaro, fruto de uma apreensão utilizado pela Polícia Rodoviária Federal. Bom, e hoje já foi liberado o trânsito norte e sul ali na nova ponte do Guaíba, mas apenas uma das alças para os veículos que vêm pela Freeway, sentido litoral, Eldorado do Sul. E aí, no domingo, a gente deve ter a liberação do trânsito sul-norte, ao menos é essa a previsão da PRF, em outras 2 alças. Só que a obra ela ainda não está 100% concluída, falta mais ou menos uns 5%. Isso porque cerca de 600 famílias ali das Vilas Areia e Tio Zeca, elas precisam ser reassentadas
para a conclusão das outras alças de acesso. Só que esses processos estão parados. Tanto é que hoje, durante a inauguração da ponte, teve um protesto ali de moradores da região, né? Eles dizem que têm a disposição para sair ali daquela região, mas eles querem a garantia de uma nova moradia. E um outro detalhe, né? A gente acompanhou toda a cerimônia, tanto ali na nova ponte do Guaíba como em Barra do Ribeiro, e infelizmente teve muita aglomeração, né? A gente fez essas críticas tanto na época eleitoral, nas campanhas dos candidatos, às prefeituras. E agora também o nosso presidente da República acabou também aí assumindo um evento com muita aglomeração e sem máscara, infelizmente. Vamos mudar de assunto, falar de esporte? Porque ontem foi dia da dupla Grenal na Libertadores. Apesar do jogaço que foi para os pênaltis, o Inter, deu adeus à competição. E o Grêmio chegou ali para o empate, mas com muita dificuldade. O Inter tentou, e tentou, mas não conseguiu passar pelo Boca Juniors nas oitavas de final da Copa Libertadores. Mesmo conquistando a vitória por 1-0 em plena Bombonera, com um gol contra do lateral Fabra, o Colorado perdeu nos pênaltis a vaga para a próxima fase. Rodrigo Lindoso e o jovem Peglow, de apenas 18 anos, erraram no momento decisivo. E foi ao som de um triste tango que o Inter deu adeus à Libertadores. O Internacional deu adeus à Copa Libertadores, mas o Grêmio ainda acredita na classificação jogando fora, lá na Vila Belmiro. A torcida sentiu falta de um craque, o Jean-Pierre, mas o comandante acredita no grupo. O Jean-Pierre é um grande jogador a nível de seleção brasileira, mas aí eu pergunto, e os outros jogos que o Jean não jogou? O último jogo final ele foi melhor em campo. O Grêmio não depende do Jean, o Grêmio não depende de jogador nenhum, o Grêmio tem um grupo. E foi sem Jean-Pierre que o tricolor gaúcho enfrentou o Santos no jogo de ida. Diego Souza só encontrou o gol de John Vitor no finalzinho do segundo tempo e foi de pênalti. Agora, o Grêmio vai ter que cozinhar o peixe para não morrer na praia. Agora, presta atenção nessa curiosidade, porque 5 municípios aqui do Rio Grande do Sul estão no ranking das 10 melhores cidades para se viver no Brasil. Uma delas fica no Vale dos Sinos. Esse estudo é da Fiocruz, ou seja, ele tenta detectar as desigualdades sociais. E a gente vai saber os detalhes com a repórter Aline Schneider, que acompanhou e visitou, inclusive, uma dessas cidades que fica aí no Vale dos Sinos. Boa noite, Aline. Que cidade é essa? Conta pra gente. Oi, Lu. Boa noite a todos. É Dois Irmãos, que ocupa o 6º lugar no ranking de melhor cidade para se viver no Brasil. E olha, numa rápida visita ao município dá para entender bem o motivo. Esse município de 33 mil habitantes tem ruas muito tranquilas, arborizadas, praças muito floridas. É um verdadeiro encanto, Dois Irmãos. Como diz também a prefeita Tânia Terezinha. Vamos ouvi-la. O nosso diferencial, com certeza, está na educação, saúde, qualidade de vida, segurança pública, a limpeza dos nossos espaços, e está no cooperativismo, nas nossas associações voluntárias. Então eu vejo que são várias mãos trabalhando juntos para conseguir estar no 6º lugar do ranking. Além de Dois Irmãos, outras 4 cidades gaúchas também fazem parte desse ranking. Olha só no mapa quais são elas. São Vendelino, no Vale do Caí, ocupa o 1º lugar. Na vice-liderança vem a cidade de Vespália, no Vale do Taquari. Na 7ª e 8ª posição do ranking estão Tupandi e São José do Hortêncio, também no Vale do Caí. Lu, não é para menos que os gaúchos têm fama de bairrista, né? É verdade, né? A gente está liderando aí esse ranking. E a Aline me lembrou muito que várias dessas cidades estão no Vale da Felicidade, né? Olha só o nome, Vale da Felicidade, aí pertinho de onde você mora.
É verdade, sim. E olha, Dois Irmãos, além de todos esses encantos, tem ainda o Natal dos Anjos, mas isso é pauta para uma outra reportagem que a gente vai trazer logo mais. Tá certo. Como a Aline disse, realmente, né, a gente acaba sendo muito bairrista quando a gente se depara com esse tipo de notícia. Então tá, tenham todos uma ótima noite. Fiquem agora com SBT Brasil e até amanhã. Tchau, tchau.